Será lançado amanhã aqui em Porto Alegre o livro Fidalgo, Finório e Firula, terceira obra infantil da escritora Letícia Miller, com ilustrações de Yudi Schmidt. Eu estou aqui com os dois autores. Olá, tudo bem? Mais o nosso colega Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Letícia, como é que nasceu essa história? A partir de algumas memórias de infância? Isso. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no teu programa. Obrigada pelo convite. E, nasceu, assim, eu estava escrevendo a minha tese de doutorado em Direito, então era um contexto bem árduo, e tirei um dia para escrever essa história, que depois foi muito retrabalhada, claro, né? Não foi toda escrita no dia. Mas me lembrando de férias na fazenda, da família, e tinha aquela gataria do campo, e eu, minha prima, meus irmãos vivíamos em função daqueles gatos, né? Embora eu nunca tenha tido gatos em casa, sempre tive cachorro, sempre fui muito cachorreira. Então, lembrando dessas férias, me veio a ideia desses três gatos que são bem endiabrados, o Fidalgo, o Finório e a Firula. Agora, chama a atenção, Letícia, nesse teu livro, que tu usas a poesia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito, porque normalmente uma história infantil a gente pensa assim, em prosa, né? Tu não, tu usaste a poesia para contar, né, a história. E normalmente eu escrevo em prosa, tanto textos adultos como os dois livros infantis que eu tenho já, que eu já tinha publicado. Mas me veio naturalmente, foi algo espontâneo, me vieram os nomes dos gatinhos, que já falam bastante sobre a personalidade de cada um, né? E a partir daí eu fui rimando o Fidalgo, o Finório e a Firula, fui achando palavras que rimassem com os nomes, então foi espontâneo mesmo. E foi um livro que eu me diverti escrevendo, foi um momento leve para mim, né, que eu precisava naquele momento, e pretendendo que as crianças que ouçam a história ou que leiam também se divirtam. E aí o Yudi Schmidt, né, entra nessa parceria fazendo as ilustrações, né, do livro, Yudi. E como é que foi, então, a partir do texto da Letícia, você foi, então, criando esses personagens? Isso. A partir do que eu peguei do texto da Letícia, né, eu comecei a imaginar personagens, estereótipos, coisas que realmente deixassem a história colorida, assim, para uma criança gostar de ler, né? Esse é um ponto importante, Nilton, que muitas vezes o leitor assim pega o livro, será que eles combinaram antes? Era assim que tu imaginava os gatos, Letícia? Era muito assim. Né? Eu sempre comento que o Yudi fez o universo visual do livro muito próximo daquele meu universo mental, né, ao criar a história. Mas vocês chegaram a trocar assim, olha, algumas acho que tinha que ser assim. Trocamos, mas a ideia das cores vibrantes que ele fez, eu imaginava o livro muito colorido mesmo, muito alegre. E nós trocamos um pouco de ideias com relação ao mesmo aspecto físico de cada gato, porque na história eu não desenvolvo, eu desenvolvo a personalidade de cada um, que são totalmente diferentes uns dos outros, sapecas todos, mas não descrevo como eles são fisicamente, né? Então isso nós conversamos juntos e vimos, vamos fazer o Fidalgo, que é um tipo mais metido, intelectual, mais sofisticado, e o Finório seria um tipo mais malandrão, mais... a gente chegou a usar a palavra carioca, assim. Malandro carioca, típico. Assim. E eu procurei expressar essas coisas que a gente conversou antes nas cores deles, no formato do corpo, até no rabo, né? O rabo dá bastante personalidade para o gato. Eu procurei diferenciar, assim, alguns elementos, o bigodinho diferente, coisas assim. Né? E o bacana é que um livro que trabalha com esse diálogo entre texto e imagem, né, ele acaba sendo uma coautoria, né, vira um livro... Claro, porque a imagem é muito importante no livro infantil, né, ela vai junto com o texto, às vezes cria até uma história paralela, né, dependendo dos detalhes que são colocados na ilustração que o texto às vezes não traz, então são ambos fundamentais, né, o texto e a imagem. Um livro infantil. E a técnica que tu usaste, Yudi, para fazer as ilustrações? Sim, eu comecei fazendo um rascunho à mão, né? E depois que os rascunhos foram aprovados, eu passei para o computador mesmo, né? Fiz em vetor, né? E depois eu fui trabalhando, né, as cores. O interessante do computador também, é que... tudo para o computador. Isso. Ele permite alterar bastante, né, até se chegar num resultado mais satisfatório, então eu queria buscar isso. Assim.
Letícia, eu vou te explorar um pouquinho. Lê um trechinho pra gente. Ai, meu Deus. Não, Que maldade. eu Eu sou daquelas autoras que não gosta de ler o que escreve. Fica constrangido. Bom, eu vou ler... Um pequenininho trecho. Fidalgo, Finório e Firula nasceram em noite de lua, de estrelas e brisa pura, da gorda gata Filó. Fidalgo, Finório e Firula, 3 gatos felizes contentes, mas nem parecem parentes, tão diferentes que são. Fidalgo, Finório e Firula, dentro da cuca circula um jeito de ser sem igual, cada qual fenomenal. Esse é o início do livro, e depois vou falando sobre cada um deles. Claro, né? porque o livro infantil também tem isso, né? Ele é uma história para ser contada, né? Porque os pais, adultos, muitas vezes diante de crianças que não leem, né, que ainda não estão alfabetizadas, né, elas escutam as histórias. Né? Esse é um livro para ser lido também por pré-leitores, então para ser contado. Né? Vai até, nós imaginamos, de 4, 5 anos até 10 anos, a faixa etária desse livro. Né? Mas então eu tentei que ele fosse sonoro e gostoso de escutar. Embora tenha palavras difíceis, algumas palavras que as crianças talvez não saberiam exatamente o significado, pela contação da história, elas podem pelo menos adivinhar o que aquelas palavras querem dizer e também já se apropriar de novos vocábulos. Né? Foi a ideia. E o lançamento é amanhã, né, lá no Cine Guion, que é o Cine que é administrado pelo teu pai, pela tua mãe, né? Não por acaso, sim. Não por acaso. Não, e é um grande espaço cultural, assim, teu pai e tua mãe que são batalhadores, né? Na área cinematográfica aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então é um lugar que também está com um diálogo, né, com as artes visuais, que tem muitas obras expostas. Isso. Né? E a gente vai procurar explorar um pouco mais esse lado, né? Vamos fazer quadros das ilustrações que vão estar disponíveis para adquirir também, além de camisetas, outros materiais. E aqui são imãs de geladeira, Isso, são né? imãs de geladeira. Que vão estar, vai ser possível também estar... Sim, durante também o lançamento. vai ser possível adquirir. Ah, que legal. Olha só, lançamento então amanhã, a partir das 6h30 da tarde, lá no Guion Center, na rua General Lima e Silva, 776, ali no Shopping Olaria. Obrigado pela participação de vocês Muito aqui. obrigada. Muito obrigado. Muito legal.